Olá pessoal, Alberto da MTE com mais uma dica para vocês. Nós vamos falar da linha Volkswagen. Estamos aqui com o Nivus 1.0 3 cilindros TSI, turbo injeção direta. Então, esse carro, quando TSI, você tem algumas duplicidades de sensores. Então, eu vou falar de alguns sensores de válvula termostática desse carro aqui que é bem interessante. Por exemplo, aqui no comando de válvula você vai ter dois sensores de fase. Comando de válvula duplo, você vai ter dois sensores de fase. Um localizado nesse lado aqui e um outro desse outro lado aqui. E você vai encontrar também dois MAPs, É bem interessante isso daqui, porque você vai ter um sensor MAP da pressão do turbo, que ele vai estar ligado da turbina até a TBI desse carro, desse veículo aqui, e você vai ter um outro MAP no coletor de admissão. Normalmente esse MAP aqui no coletor de admissão, ele trabalha com vácuo, com a depressão negativa. E esse MAP aqui da TBI, ele é da pressão positiva, que é o 71096, pressão positiva, e o 71086, pressão negativa. Então são dois. Na hora de fazer o diagnóstico, você tem que saber qual é o MAP que você está testando. Se é do coletor de admissão ou se é na câmara de ar aqui da TBI entre a turbina, tá? E você vai encontrar também duas válvulas termostáticas, na verdade até três. Você vai ter o cavalete, que você vai ter dois refis aqui, com duas válvulas termostáticas com temperaturas distintas, tá? Uma de 80 graus e a outra de 95 graus. E você vai ter uma terceira válvula termostática nesse Y aqui. Aqui dentro, pessoal, você tem uma válvula termostática, que deriva aqui o líquido para o ar quente e para o trocador de calor da transmissão automática. Então são três válvulas termostáticas. O que acontece? Mais um detalhe bem interessante aqui, que é dois sensores de temperatura. Você vai ter um sensor de temperatura acoplado lá no radiador, normalmente um cinza 4092 da MTE. Ele pega a temperatura do líquido ali do radiador para acionar o eletroventilador. E você vai ter também, pessoal, um outro sensor de temperatura no bloco do motor. Gravamos até alguns outros vídeos falando dessa linha aqui sobre capilaridade, que pega no Virtus, Polo, no Up, e no próprio Nivus. Falando nisso, nesse sensor, o acesso é bem complicado desse sensor. Então a troca desse sensor tem que tomar muito cuidado. Se você pega em alguns carros, no Up, por exemplo, você até consegue fazer por cima. Em alguns outros não dá. Nesse Nivus aqui, esse sensor fica alojado no bloco, atrás do motor, e é uma dificuldade muito grande por cima. Então, eu sugiro sempre ir por baixo do carro, porque na hora de você for trocar esse sensor, tem que tomar muito cuidado. Lá no bloco, ele é escalonado e esse sensor, você vai ter uma guarnição e um O-ring. Então, normalmente, quando você tira esse sensor, essa guarnição pode ficar dentro do bloco do motor. E quando você vir com a peça nova, pode remontar e apresentar vazamento. Em alguns casos, o caso de capilaridade. Então, toma muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês onde fica esse sensor lá no bloco, debaixo do carro. Pessoal, como eu disse, o acesso é bem complicado desse sensor. O sensor fica no bloco do motor, perto da turbina. Ele é encapsulado aqui com uma manta. Você observa aqui que passa a mangueira do trocador de calor daquela válvula. Essa manta tem que ser respeitada, tá? Você vai tirar ela. Aí aqui no sensor você tem um parafusinho 10. Remove esse parafuso, o sensor sai. O sensor saindo é aquele cuidado que eu solicitei da guarnição. A guarnição não ficar no bloco do motor e você remontar
a peça com a guarnição. Fez a substituição do sensor, tem que montar com essa manta, porque logo aqui passa a mangueira do trocador de calor, tá? E as mangueiras do turbo. Então a área aqui sofre uma caloria muito grande. Se não montar com isso, pode acontecer de derreter aqui.